Olá, meu nome é Lucas Martins, do canal A Nova Marcenaria, e no vídeo de hoje eu decidi parar aqui meu dia a dia, então não vai ter super produção, do jeito que eu gosto mesmo de passar o conteúdo que eu compartilho, que é na prática. Eu acabei de conversar com uma das seguidoras no Instagram, ela estava com dúvida, né? A Carolina estava com dúvida de como calcular as portas de um móvel que sejam portas embutidas, né? Então, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram já tem vídeos sobre cálculo de porta batente, mas ela vai fazer um móvel com portas embutidas, né? E estava com dúvida de como calcular, tá bom? Então, eu já reproduzi aqui a frente, né, a vista frontal do móvel. Por que eu não vou colocar aqui em perspectiva e tal? Porque a profundidade do móvel não importa nesse momento, tá? O que a gente precisa saber agora é as medidas externas do móvel. Então, a gente precisa saber largura, que no caso dela é 1.100 de largura. E precisa também saber a altura, que no caso dela é 1.800, tá? E qual é a dúvida dela? Ela fez o móvel, geralmente eu trabalho com móvel com as laterais cobrindo as bases, né? Só que no caso dela, ela fez as bases, né? Ou seja, tampo e base. Ela fez o tampo e base cobrindo as laterais, tá? E eu já queria passar agora a primeira informação. No caso de porta embutida, não importa, né? Ficou até redundante, né? No caso de porta, não importa. No caso de porta embutida, não importa se a lateral ela cobre a base ou o topo cobre a lateral, né? Por quê? Porque o que interessa pra gente, na verdade, para fazer os cálculos das portas, é a medida interna do móvel. Então é aqui dentro, é o vão. Né? Nesse caso, se eu tenho, e ela também informou, tá? Isso aqui é importante, ó. Tá usando MDF de 15 milímetros, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. MDF de 15 milímetros, tá? Isso é importante também porque, como o cálculo está sendo feito à mão, né? É preciso saber dessa informação também. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é encontrar qual é a medida do vão interno. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Se você tem a largura de 1.100 e aqui a espessura de 15 milímetros, você vai descontar as espessuras das laterais. Tá? Primeiro a gente vai fazer a conta da lateral para encontrar a largura da porta e depois a conta do vão interno na altura para encontrar a altura da porta. Tá? Então, peguei aqui, ó, 1.100. O que eu faço? Eu vou subtrair as duas espessuras, ou seja, 15 milímetros de um lado, 15 do outro, então menos 30. Eu encontro aqui o vão interno com 1.070. Tá? Encontrei a medida do vão interno do meu móvel. Agora eu preciso da largura, né? E na altura, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a altura do móvel e eu vou subtrair também 30 milímetros, né? Porque é 15 em cima e 15 embaixo. Entenda que eu estou fazendo aqui as contas para encontrar primeiro o vão. Porque essa é a medida que importa para mim para eu fazer cálculo de porta embutida. Tá? Então peguei aqui, ó, 1.070 por 1.170. Essa é a medida do vão interno do móvel. Largura e altura. Agora o que é preciso fazer? No caso dela, ela vai fazer um móvel com duas portas. Tá? Então vou reproduzir aqui as portas. Porta 1 e porta 2. Tá? Então tem aqui já as duas portas. O que você precisa fazer ou determinar? Qual vai ser a folga que vai ficar entre a porta e a lateral do móvel, que é esse espaço aqui, ó, essa brecha, né? A folga que vai ficar entre as portas e a folga que vai ficar do outro lado também. Então, nós temos que especificar ou determinar aqui 3 medidas de folga, né? Que é das extremidades, entre portas e também a folga que vai ter na altura, porque essa é uma porta embutida. Tá? Então, o que eu faço? Eu gosto de trabalhar com 3 milímetros de folga nas extremidades e 2 milímetros entre portas. Tá? E também em cima e embaixo mais 3 milímetros. Por quê? Porque é uma porta embutida, eu acho que fica esteticamente mais bonito dessa forma. Lucas, pode fazer uma folga maior ou menor? Pode. É que eu padronizei dessa forma,
as minhas contas, tá? Então, para poder encontrar a largura das portas, o que eu faço? Eu vou pegar 1070. O que é esse 1070, Lucas? É o vão. E eu vou subtrair as folgas. Então, eu tenho 3, 6, 8. Porque é 3 milímetros em cada extremidade, mais 2 na parte interna. Então, eu tenho 1070 menos 8. 1070 menos 8, eu vou ter 1062. Tá? Como eu tenho duas portas, o que eu faço? Eu pego 1062 e divido por 2. Então, eu vou ter 5, 3, 1. 5, 3, 1 é a largura da minha porta. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 5, 3, 1. Agora, eu preciso encontrar a altura. Como é que eu faço isso? Mesma coisa. Pego a altura do vão interno que eu encontrei, que é 1770. Eu vou subtrair as folgas. Quanto de folga? 3 milímetros embaixo, 3 milímetros em cima. Então, menos 6. Então, 1770 menos 6, eu tenho 1764. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1764. Essa aqui é a medida das duas portas. Então, você vai fazer duas portas de 531 por 1764. Agora vem uma outra informação que é extremamente importante. Essa medida é a medida final da porta, tá? Isso já com o fitamento. Então, se você for enviar para uma central de serviço, você informa a medida final e a máquina ela já desconta a espessura do fitamento. Se você for fazer o fitamento, você precisa considerar a espessura da fita de borda, tá? O mais comum de utilizar é a fita de borda de 0,45. É 0,45 milímetros. Quando utiliza essa, o que é feito? Você pega essa medida aqui e subtrai 1 milímetro. Por quê? Porque é meio milímetro para cada lado. Tá? Então, nesse caso aqui, se você mesmo fosse fazer o fitamento e fosse usar 0,45, seria 531 menos 1. Seria 530 a largura da porta. E na altura a mesma coisa. 1764 eu desconto meio milímetro em cima, meio milímetro embaixo. Então ia ficar 1763. Isso se for a fita de 0,45. Aí se for a fita de 1 milímetro, Lucas, aí é a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, 1531, que era a medida final da porta, e aqui 1764, que é a medida final da porta. Como a fita é 1 milímetro, você precisa descontar 1 milímetro em cada extremidade da porta. Ou seja, aqui ficaria 529 e aqui ficaria 1762. Por quê? Depois que você fizesse o fitamento de 1 milímetro, você ia chegar naquela medida final da porta. Tá? Então esse foi um vídeo, como eu falei, era para ser um pouco mais rápido, mas eu gosto sempre de passar o máximo de informação possível para ficar claro. Se você entendeu, deixa um comentário aqui embaixo. Comenta se te ajudou, se foi útil. Carolina, se você assistiu esse vídeo, também comenta se ficou mais fácil de compreender dessa forma, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo no YouTube, clica para se inscrever, ativa o sininho para receber notificação. E se você está vendo ele no Instagram, no IGTV, clica no aviãozinho e manda para pelo menos 2 ou 3 amigos seus, que essa informação vai ser útil, tá bom? Aproveita e se cadastra na Semana da Nova Marcenaria, um evento online gratuito onde eu vou explicar e compartilhar o meu método de trabalho, te ajudar a entender como você pode trabalhar com móveis planejados, ter qualidade profissional, mesmo que você não tenha uma marcenaria para isso. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, basta clicar, faz a sua inscrição, garante a sua vaga e nos próximos dias você vai ser avisado por e-mail quando a Semana da Nova Marcenaria começar. Beleza? Vejo você lá. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.